Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, nessa oportunidade, estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela ajuda do Espírito Santo, para juntos comentarmos as lições da Escola Dominical, classe dos adultos, lição de número 5, que traz por título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Bom, para nós entendermos o contexto da lição, vamos retomar alguns pontos de algumas lições anteriores. Gênesis capítulo 12, Deus falando para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, entendo, senhores, que a salvação a todas as pessoas, a todo mundo, já estava incluindo no plano de Deus desde a eternidade passada. Ela já foi revelada ali em Gênesis, há vários textos em Miqueias, em Isaías, aonde nos dão a entender que a salvação aos não-judeus já estava incluído nesse plano, nesse propósito, certo? E que os judeus foram, por assim dizer, o berço pelo qual Jesus, o Messias, nasceu, certo? Então, percebam, senhores, que no Antigo Testamento, Israel, de acordo com Isaías 49, ele deveria ser como uma luz para as nações. Eles deveriam atrair pessoas para si. Então, por essa razão, a gente vê no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Moisés, várias proibições. Por quê? Para que Israel não se contaminasse com outras nações, para que Israel fosse uma nação santa, separada, exclusiva para Deus. Então, haviam essas inúmeras proibições para que Israel tivesse a sua identidade religiosa, certo? Não temos no Antigo Testamento qualquer versículo dizendo aos judeus: vão a todo mundo. Não, vocês não vão encontrar isso no Antigo Testamento, tá? Então, no Antigo Testamento, Israel deveria ser um imã que serviria, que atrairia todos os povos para si, por causa de Deus, né? Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele deu a seguinte ordem: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, percebam, senhores, que Jesus ele reconfigurou agora na igreja o sistema, ou seja, no Antigo Testamento as pessoas deveriam ir até os judeus. Então agora é a igreja que tem que proclamar a mensagem aos quatro cantos da terra, certo? Já no Novo Testamento nós temos a igreja em Jerusalém, que era uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, mas era uma igreja que não estava avançando, era uma igreja que estava ali, fechada ali, que não estava expandindo. Então Deus usou o quê? Usou uma perseguição para que a igreja se espalhasse. Lembrando aos senhores que tem muitas igrejas hoje, né, que estão debaixo da saia de muitos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e até mesmo presidentes. Por quê? Porque eles têm medo da perseguição. Eles têm medo que venha uma perseguição, porque quando vier uma perseguição, quando a igreja passar por uma forte perseguição, muitos que se aproveitam, muitos mercenários, muitos que se aproveitam dos crentes, muitos que se aproveitam do evangelho para ganhar dinheiro, para se aproveitar, para ter fama, prosperidade, eles vão carpir o pé da igreja. Por isso que muita gente se apega, muito evangélico se apega à política, porque eles têm medo da perseguição, eles têm medo que os congressistas lá, que os parlamentares criem leis
contra a igreja e a igreja passa a ser perseguida, certo? Então foi essa perseguição que fez com que esse povo se espalhasse. Pois bem, agora a partir de Atos capítulo 13, nós vemos que o foco não é mais a igreja em Jerusalém. A igreja agora é em Antioquia da Síria. Então, por quê? Porque foi uma perseguição que abriu a porta para os não-judeus. Então, agora nós temos a igreja em Antioquia da Síria, e nessa igreja em Antioquia da Síria, nós temos ali Paulo e Barnabé, que são chamados para fazer a obra. Então, já no capítulo 13, na lição de número 2, foi falado sobre a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé e João Marcos, que desistiu na metade do caminho. Tá? Eles saem de Antioquia da Síria, eles vão para Seleucia, Salamina, Pafos, eles vão para Listra, eles vão para Perge, eles vão para Antioquia da Pisídia, eles vão para Listra, Derbe. Depois eles retornam e chegam pelo mesmo caminho, claro, e chegam em Antioquia da Síria. E lá em Antioquia da Síria, eles se reúnem com a igreja local para relatar tudo o que tinha acontecido com eles. Então, vejam os senhores que Paulo e Barnabé, mesmo sendo missionários, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, eles andavam em obediência ao Senhor, à voz do Senhor, e andavam também em obediência à liderança, ou seja, a igreja Antioquia da Síria que levou eles, que mandou eles para a obra. Então, eles foram, fizeram essa viagem que levou, a primeira viagem missionária, que levou em torno de 2 anos, voltaram para dar satisfação, contrariando, né, contrariando aos aqueles, né, na nossa época, certos pregadores, certos obreiros que querem pregar e não querem ser obedientes ao pastor, não querem ser obedientes à liderança da igreja, certo? Querem ser itinerantes, não quer dizer que está errado, só que não querem ser submissos à liderança, submissos à igreja, certo? Depois nós temos ali em Atos capítulo 15, que foi a lição de número 3, Concílio de Jerusalém. Qual que é o problema ali? O problema é que muitos judaizantes queriam que os não-judeus, quando aceitassem a Jesus, eles também colocassem, eles observassem também, juntamente com quando os gentios, desculpa, quando os gentios aceitassem a Jesus, eles deveriam não apenas crer na pessoa de Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que deveriam, juntamente com isso, agregar a isso a prática de certos rituais judaicos, né? Como, por exemplo, a circuncisão e seguir as leis de Moisés para que eles fossem salvos, tá? Então, ali foi a reunião, e nessa reunião, qual foi a decisão? A decisão é que os não-judeus, eles continuariam, certo? Eles continuariam seguindo as doutrinas de Jesus e dos apóstolos, certo? E ficariam proibidos de comer coisas sacrificadas a ídolos, certo? Relações sexuais ilícitas, proibido de comer carne de animais sufocadas e o consumo de sangue, tá? Então, por que esse concílio foi importante? Ele foi importante para entender que o cristianismo não era uma ramificação do judaísmo, né? Ele para entender que o cristianismo o cristianismo não é apenas uma religião, é um modo de vida pelo qual
Deus, através do seu Espírito Santo, ele reinaria em nós e nós seríamos capacitados pelo Espírito Santo para viver conforme Cristo andou nessa terra, conforme o exemplo de Cristo, certo? Então, agora, nós estamos na lição de número 4. Foi falado sobre o começo da segunda viagem missionária de Paulo, agora com Silas ou Silvano, Timóteo e Lucas, certo? Eles saem da Antioquia da Síria, eles vão para Tarso, eles passam por Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade, onde eles têm lá a visão do jovem macedônio. Eles passam por Neápolis e chegam em Filipos, né, que é onde a lição de número 4, ela fala sobre a segunda viagem missionária, só que o comentarista da lição, ele divide a lição, a segunda viagem, em duas partes. Na lição de número 4, né, foi falado sobre a segunda viagem até a cidade de Filipos, certo? Então, agora na lição número 5, ainda nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo, só que dessa vez o comentarista da lição, ele vai se ater, ele vai fazer uma parada ali em Atenas. Ou seja, a segunda viagem de Paulo começa na Antioquia da Síria, como eu falei para vocês, passa Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade, Neápolis, Filipos. Aí, isso foi na lição passada, ok? Então, na lição de hoje, ainda estamos na segunda viagem missionária de Paulo, tá? Continua ali Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia. Então, agora nós vamos fazer uma parada em Atenas. Por quê? Porque Paulo estava pregando em Tessalônica, houve ali um levante contra ele, ele foi para Bereia, houve também um levante contra ele, e ele teve que vir por mar até a cidade de Atenas. Ele teve que vir, enquanto que ficou lá em Bereia o restante da sua equipe. Então, enquanto ele estava ali em Bereia, ele estava, como eu falei para vocês, eu me perdi aqui, me desculpa. Ele estava pregando em Tessalônica, houve um levante contra eles, aí foram para Bereia, também houve um levante contra eles, a ponto de Paulo ser levado por mar via marítima, até a cidade de Atenas. A sua equipe ficou em Bereia, tá? E aí, enquanto ele estava lá em Atenas, esperando a sua equipe, o texto afirma que ele se comovia em si mesmo, certo? Ele observava aquilo ali, ele observava aquela cidade entregue à idolatria. De acordo com os historiadores, havia em torno de 30.000 estátuas. Cada estátua era uma homenagem a um deus. Então ele via aquela cidade entregue àquela idolatria, tá? Então, no capítulo 17, versículo 17, ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Então, ele disputava nas sinagogas, provavelmente aos sábados, tá? Conforme era o costume dos judeus se reunir sábado nas sinagogas para aprender da palavra. Então, Paulo, disputava na sinagoga, ele tentava provar pelas Escrituras que Jesus era o Messias, conforme as Escrituras do Antigo Testamento prometiam, tá? E também ele pregava na praça, ou na ágora, né? No grego ágora, na praça com que se apresentavam, ou seja, independente se a pessoa era rica, era pobre, independente da cor da pele, independente da raça, da etnia, da função.
Paulo, todos os dias na praça, ele estava ali falando, pregando, anunciando o evangelho, certo? Percebam que Paulo, ele tinha uma sabedoria muito grande, um estudo muito grande, ele sabia conversar com pessoas de várias etnias, de várias religiões, de várias classes sociais, ele sabia expor a palavra de Deus, desde um morador de rua até um imperador. Ele sabia, ele foi muito estudado, ele era uma pessoa muito inteligente, muito sábia, ele era uma pessoa que tinha essa capacidade, ele era uma pessoa muito treinada, que tinha essa capacidade de sintetizar as escrituras do Antigo Testamento a ponto de ele pregar as escrituras com uma facilidade muito grande, numa linguagem compreensível muito, muito grande. E aí o que aconteceu? Aconteceu que os filósofos epicureus e estoicos começaram a perceberam aquilo ali, ó, o que esse camarada está falando, o que esse camarada está dizendo, o que esse camarada está falando. Então, assim, ó, veja bem, percebam, primeiramente, que Paulo era uma pessoa muito exigente. Percebam na segunda viagem missionária, no começo, antes dele sair da viagem, antes dele começarem a viagem missionária, que ele chegou até Barnabé e disse: vamos revisitar as igrejas por onde nós passamos? Vamos. Aí ele queria ir com Barnabé e Barnabé queria levar João Marcos. Só que João Marcos já havia desistido na primeira viagem. Barnabé queria levar João Marcos de novo, Paulo não quis, porque Paulo era uma pessoa muito exigente. Percebam quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, que Paulo era uma pessoa muito exigente, que ele cobrava muito de si e cobrava muito dos outros. Então, assim, se você não gosta de ser cobrado, se você não gosta que o teu pastor, que o teu líder, que as pessoas cobrem de você, que as pessoas exijam de você, então, meu irmão, você não está preparado, aí não é teu lugar não, tá bom? Então, assim, Paulo ele era uma pessoa exigente. E outra coisa, Paulo, ele foi às viagens missionárias, Paulo sempre tinha alguém consigo. Então percebam que, por mais que Paulo fosse estudado, intelectual, por mais que ele tivesse uma sabedoria muito grande, Paulo sempre tinha alguém por perto. Paulo nunca fazia nada sozinho, sempre tinha alguém do seu lado para lhe ajudar, sempre fazia a obra em companhia de alguém, em cooperação com alguém, certo? Então, enquanto ele estava ali em Atenas, ele viu aquela cidade entregue à idolatria, ele se comoveu, ele não ficou praguejando, ele não ficou amaldiçoando, ele não ficou fazendo vista grossa, ele não falou que todo mundo ia para o inferno, ele não falou que aquilo ali era errado, não. Ele olhou, ele viu aquela situação, aquela cidade entregue à idolatria, ele se comoveu no seu coração, se comovia em si mesmo, né? Se comovia, ele se indignava, ele ficava indignado de uma cidade tão inteligente, entregue àquela idolatria, uma cidade tão cheia de sabedoria, de sábios, mas que não conheciam o Pai da sabedoria, o nosso Deus, não conheciam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo começa ali na praça, primeiramente na sinagoga, né? Ele começa ali na sinagoga a usar as escrituras para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias conforme prometiu as escrituras do Antigo Testamento. Aí, na praça, Paulo já não usava as escrituras do Antigo Testamento. Quem sabe ele usava, Paulo usava as escrituras do Antigo Testamento, só que
num outro método, num outro sistema para anunciar a palavra ali na praça, ali no ágora, certo? Aí apareceram esses epicureus, esses estoicos. Quem são esses epicureus? Quem são esses estoicos? Em linhas gerais, são duas correntes de pensamento. Eu vou tentar explicar assim para vocês de uma forma bem simples. Essa revista que eu estou segurando aqui, ela caiu no chão, certo? Essa revista ela caiu no chão, tá? Um estoico, ele se abaixa. Se um estoico derrubasse essa lição no chão, o que ele faria? Eu vou pegar a lição, tá? Não vou ficar triste, não vou ficar chateado, eu vou apenas pegar essa lição, juntaria a lição, juntaria as páginas, guardaria a lição. Ele veria esse momento como um teste de paciência, um teste de mente, tá? Isso daí é o estoico. Um epicureu, ele pegaria essa revista do chão, sem pressa, talvez sorrindo da situação, transformaria, quem sabe, aquele momento num momento de humor, certo? Esse daí é a reação de um epicureu. Estou explicando aqui bem fácil para vocês entenderem, tá? E aí esses dois, o epicureu e o estoico, começaram a contender com Paulo. Aí Paulo é levado lá pro... Paulo, ele é levado lá pro Areópago, né? O Areópago, o que é? O Areópago é um lugar, era o tipo o coração da cidade, certo? Era ali onde ficava era ali onde ficava, digamos assim, ao coração da cidade, aonde aconteciam reuniões, aonde aconteciam debates, então tudo acontecia ali no Areópago. Ou seja, enquanto que a Ágora era uma, vamos trazer para o nosso contexto, enquanto que a Ágora é uma igrejinha do interior, só para vocês entenderem, estou trazendo para o contexto atual para vocês entenderem, enquanto que a Ágora é a igrejinha do interior, da roça, o Areópago é a igreja sede, a igreja matriz, é aquelas igrejas, mega igrejas, né, que cabem 3.000 pessoas, 4.000 pessoas sentadas. Então, esse é um exemplo do que seria de um aerópago. É um lugar onde estavam a elite, é um lugar onde estavam os intelectuais, certo? Então, assim, Paulo, ele foi levado a essa aerópago, que é o Supremo Tribunal, que era o Fórum de Ideias de Atena, e lá ele começa a pregar. Ele começa a pregar, ele começa respeitando as pessoas, certo? Elogiando a religiosidade. Em nenhum momento Paulo ataca a religião deles. Olha, vocês vão para o inferno, vocês estão ferrados. Não. Paulo, ele percebe que é uma cidade bem religiosa e começa a e começa a falar sobre o Deus desconhecido, que havia um altar ali identificado como ao Deus desconhecido. Então, ele começa a falar sobre Deus, ele começa a falar sobre a revelação geral, que Deus, quando ele se... Nas escrituras, quando a gente estuda a teologia, nós temos dois tipos de revelação. A revelação geral, que é Deus se revelando através da história, da natureza, através das ciências,
certo? Através da moral. E nós temos a revelação especial, que é através de Jesus e da sua palavra. Então, Deus, ele se revela, se manifestou na criação, na consciência, né? Deixando que dentro do homem um desejo pelas coisas de Deus. Então, Paulo, ele começa a falar sobre Deus como Criador, né? Os epicureus viam os deuses como distantes e os estoicos como eles eram panteístas. Eles achavam que tudo era Deus. O sol é Deus, o gato é Deus, o cachorro é Deus, tudo é Deus. Aí ele começa a falar sobre o propósito da humanidade, a origem e o propósito da humanidade. Ele começa a falar que tudo vem de Deus, tudo é causa de Deus, que é Deus que governa a história, é Deus que governa o tempo, Deus que governa o homem, é Deus que governa tudo. E o homem deve buscar o Senhor e o encontrar, porque é através dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, Paulo, ele está falando que tudo vem de Deus. Tudo mesmo, tudo, o homem, tudo, toda a criação, tudo vem do Senhor. Aí, Paulo, ele começa a falar sobre a transcendência de Deus. Porque Deus, ele não está... Deus, ele é um ser pessoal, ele é um ser vivo, ele é um ser consciente. Então, é um absurdo você querer rebaixar o Criador a um objeto feito por mãos humanas. Então, ele está falando, né, que a divindade não é semelhante ao ouro, à pedra, à prata, não. Deus, ele é transcendente. Deus, ele é pessoal. Ele é vivo. Ele é consciente. Aí, a sua pregação, a pregação de Paulo, termina falando sobre arrependimento, juízo e ressurreição, tá? A ignorância do passado não era uma inocência, era a paciência de Deus, certo? Então percebam assim que os homens, o que a gente fez no passado, aquilo ali era a paciência de Deus, né? Não era assim uma inocência. Como é que eu posso explicar? O que a gente fez de errado no passado, ficou no passado. Então Deus, ele levou na ignorância, tá? Então quer dizer assim, que o que a gente fez lá atrás, ficou lá atrás. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, certo? Por quê? Porque vem o julgamento de Deus. Vem o julgamento de Deus. E a ressurreição de Jesus é uma prova que é Jesus que vai julgar a todos, todos vivos e mortos. Então, a ressurreição de Jesus é uma prova que agora ele é o nosso advogado, mas naquele dia ele será um juiz. E aí ele faz o apelo, ele tem o seu apelo, ele faz com que ele chega no apelo, ele faz com que a sua mensagem provoque reação nas pessoas. A sua mensagem, ela precisa provocar reação nas pessoas, seja boa, seja ruim. A pessoa tem que ter, ela tem que se posicionar, se ela vai aceitar Jesus, se ela vai se arrepender ou não. Aí, qual foi a reação do auditório? Qual foi a reação das pessoas? Uns escarneceram, zombaram, outros deixaram a oportunidade para outra vez, e alguns creram, no caso Dionísio e Dâmaris, né?
Então percebam que os senhores, que a palavra, o discurso de Paulo, em nenhum momento Paulo se vitimizou, em nenhum momento Paulo usou alguma passagem para atacar eles, certo? Em primeiro lugar, veja bem, como eu estava falando para vocês, Paulo ele fez o apelo, certo? Alguns zombaram, alguns deixaram para depois, mas teve poucas pessoas que creram. A gente precisa pregar a palavra, a gente precisa fazer o apelo, e nesse apelo a pessoa vai se posicionar. Ela vai vir, se arrepender, vai aceitar Jesus, vai se reconciliar com Jesus ou não. Aí quem vai fazer a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo, não é você. Se ninguém quiser vir na frente na hora do apelo, amém. A palavra foi pregada. Não tem necessidade de ficar coagindo ninguém a vir na frente na hora do apelo. Eu acho uma falta de respeito, um absurdo. Alguém prega, ninguém vai na frente, aí tem aqueles irmãos que não sei o que se passa na cabeça, então todo mundo vem para frente. Isso eu acho uma coisa ridícula. Eu acho uma falta de respeito, um absurdo. Se ninguém quis vir na frente, irmão, é só orar, Deus abençoe e passa a palavra pro pregado, pro pastor, pro líder lá, pronto, acabou, irmão. Tem essa necessidade não de ficar mandando todo mundo vir para frente. Para quê? A troco do quê? Então, como que nós devemos usar Atos 17 na nossa pregação? Veja bem, primeiro, identifique os altares modernos. Quais são os nossos altares modernos? Atenas tinha muitas estátuas. Hoje nós temos muitas estátuas. Orgulho, tecnologia, soberba, arrogância, ganância. O homem moderno, ele continua buscando os altares desconhecidos para preencher esse vazio, certo? Em segundo lugar, não ataque, não ataque, não comece atacando as pessoas. Mostre que a ansiedade, que a depressão, que essa busca por propósito é sintoma de uma geração que sabe que há algo mais, que existe algo maior, mas não sabe o que é. A depressão, a ansiedade, esses problemas modernos, é a necessidade que as pessoas têm de Deus. É a necessidade que elas têm de Deus. Existe um vazio no coração que pode ser preenchido apenas com a presença de Deus. As pessoas não sabem disso. Então a gente não precisa ficar atacando, a gente precisa expor a sede espiritual delas. Não precisa ficar atacando ninguém porque a pessoa fica no celular, fica na televisão, não. Tem que fazer com que essas pessoas busquem ao Senhor ao invés desses altares desconhecidos. Outra coisa, nós precisamos corrigir o conceito que nós temos sobre Deus, né? Ah, porque você é especial. Não, você não é especial, não. Você não é a rainha, o rei a última Coca-Cola do deserto, não. Você não é a última bolacha do pacote, não. Você não é especial, não. Tá? Você não é, não. Deus não precisa de nós. Nós que precisamos de Deus. Deus, ele está perto, ele não está longe. Deus, ele é soberano. Tem muitas coisas acontecendo nesse mundo, muito sofrimento, que a gente não sabe explicar o porquê. Tem muita coisa acontecendo, muito sofrimento, as pessoas sofrendo.
muitas coisas que a gente não sabe responder assim. Mas o que a gente pode falar é que Deus, ele é soberano, certo? Deus, ele é soberano. E ele é soberano, então ele governa como ele quer, ele faz do jeito que ele quer. A obra é dele, o poder é dele, tudo aqui é dele, é para ele. E ponto, e acabou. E nós temos que aceitar isso, certo? Outra coisa também, nós temos que corrigir também essa ideia que Deus é o nosso servo. A teologia da prosperidade, ela entende que Deus, ele é obrigado a fazer certas coisas para nós. Não. Deus não é nosso patrão. Deus não é nosso servo, não. Nós somos servos de Deus. Deus não é aquela pessoa, o gênio da lâmpada que você esfrega a mão, ele sai, faça 3 pedidos. Não, Deus, ele é o supremo. Ele é o Criador. As teologias modernas têm retirado de Deus a sua soberania, a sua transcendência. Não, Deus, ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele faz do jeito dele, da maneira dele, como ele quer, ponto, acabou, certo? Na hora do apelo, leve o sermão, leve a pregação para a cruz e a ressurreição. Fale sobre a cruz de Cristo, fale sobre a pregação, sobre a ressurreição de Cristo. A gente não tem visto mais isso. Fale sobre a vinda de Cristo, fale sobre a cruz, a ressurreição. A gente tem visto e ouvido muitas pregações motivacionais. Você é uma bênção, você é isso, você é aquilo. Não, não é isso, irmão. Fale sobre Jesus. Os apóstolos anunciavam a Cristo, a igreja anunciava a Cristo, a mensagem do Evangelho é Cristo, não é sobre nós, é Cristo. Lá no passado, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo, eu era isso, eu era aquilo. Não fale sobre você, fale sobre Jesus. Pregue sobre Jesus. Não fale sobre você, o que você fez, o que você deixou de fazer, não. Pregue sobre Jesus. Faça com que, na hora do apelo, procure levar a cruz, procure levar a ressurreição, procure falar sobre o arrependimento, sobre o juízo de Deus, certo? E quando terminar, termine encorajando as pessoas, a igreja, fale a verdade nua e crua, por mais que as pessoas não gostam, por mais que as pessoas não entendam, por mais que as pessoas não aceitem, fale a verdade nua e crua. Ah, mas as pessoas não vão ouvir, ah, mas as pessoas não vão dar oportunidade. Eu disse aqui várias vezes, a oportunidade começa em casa, começa com você, começa na tua família, com o teu vizinho, no teu bairro, onde você estuda, onde você mora, onde você trabalha. Então, sempre peça para Deus, Senhor, que na minha casa, na minha família, no meu estudo, no meu trabalho, na minha igreja, onde eu estiver, eu possa ser um canal de salvação, de vitória, de bênção na vida das pessoas. Então, irmão, para terminar essa aula de hoje, assim como o apóstolo Paulo, irmãos, né? Vamos aproveitar a oportunidade, tempo fora de tempo, para anunciar a palavra. Vamos, os tempos estão se findando, os tempos estão difíceis. Vamos buscar mais a Deus. Vamos estudar mais a Bíblia, buscar mais o Senhor em oração. Vamos jejuar mais. Vamos nos esforçar mais, pedir a misericórdia do Senhor todos os dias. Senhor, todos os dias preciso da sua misericórdia. Todos os dias nós precisamos da misericórdia do Senhor. Que nós possamos dar muito fruto para Deus, que nós, nesses últimos dias, meus irmãos, a gente vê muita gente morrendo sem salvação, e enquanto isso, muitas igrejas brigando por aí, muitas pessoas brigando por aí, por A, por B, por C, por causa de A, por causa de fulano, beltrano, ciclano.
Vamos deixar essas brigas de lado. Vamos parar de brigar por causa de cargo, de função na igreja. Vamos estudar mais a Bíblia. Vamos nos preparar. Paulo, ele era uma pessoa estudada, então ele tinha essa oportunidade. Quando ele tinha essa oportunidade, ele pregava a Cristo. Vamos usar nossas oportunidades para anunciar Cristo. Que Deus abençoe vocês. E se ficou alguma dúvida aqui, irmão, comente aí, irmão, porque eu posso estar ajudando vocês aí no esclarecimento dessa lição, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.